Olá pessoal, bom dia! Sou eu aqui de novo, Dinara Souza, terapeuta ocupacional, proprietária da empresa Making Sense, assessoria e assistência em processamento sensorial, tá? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão alimentar, a famosa seletividade alimentar ou restrição alimentar, tá? Meu filho não come, Dinara, meu filho só come um alimento, meu filho só come 5 alimentos. O que acontece com meu filho? Né? O que você pode me dizer a respeito disso? É o seguinte, o seu filho, ele pode sim ter alteração de processamento sensorial, tá? E essa alteração impacta nessa alimentação dele, né? Ele não consegue ampliar esse repertório alimentar, né? Pode ser sim uma questão sensorial, tá? A gente sabe que o desenvolvimento infantil, a criança, ela passa por uma etapa, toda criança, eu e vocês, tá? Passamos por uma etapa de um pouco de restrição e de seletividade alimentar, né? Porque isso é um amadurecimento do nosso sistema oral, né? Sensitivo aqui da língua, tal, e da boca, e isso vai impactar essa ampliação do repertório. Todo mundo passa por isso, tá? Mas por que algumas crianças passam por essa etapa e parece que daí ficam nessa etapa e não conseguem evoluir, não conseguem desenvolver isso, né? Basicamente, gente, essa criança, se for de base sensorial, ela pode ter duas possibilidades, tá? A primeira pode estar relacionado à modulação do sistema tátil e do sistema gustativo. Então, o que é isso? Essa criança pode ser muito sensível nesses dois sentidos, pode ser hipersensível nesses dois sentidos, e daí quando o alimento cai na boca, para ela fica muito intenso aquele alimento, aquela textura e aquele sabor, e daí ela não dá conta de comer, tá? Então pode sim ser uma questão de modulação. Mas também pode ser, gente, uma questão relacionada ao planejamento motor, a praxis oral dessa criança, tá? Teve um vídeo que eu gravei falando especificamente de praxis e de alteração de praxis, né? E eu comentei nesse vídeo que a praxis é todo o planejamento, ideação, planejamento e execução motora. Comer também, né, envolve ideação, planejamento e execução. Então a criança que tem alteração de praxis oral, né, ela pode sim ter dificuldade para articular a boca, entendeu? Movimentar a língua para comer. Para planejar o movimento de boca aqui, né, dessa região para conseguir comer. E isso pode fazer com que a criança não queira comer determinados alimentos, porque a hora que o alimento entra na boca, ela não sabe o que fazer, ela não sabe onde pôr a língua, ela não sabe para onde jogar, ela não sabe de que lado mastigar, entendeu? Então as crianças que têm alteração na alimentação, né, de base sensorial, ok? Pode sim estar relacionado, tá, a esses dois pontos que eu citei para vocês, tá? As crianças que têm autismo, tá? As crianças com autismo, elas têm grande parte delas tem essa propensão a ter seletividade e restrição alimentar, tá? Que pode sim ser de base sensorial, que tem a ver com isso, com essa hipersensibilidade e com essa alteração de praxis, mas eles também têm um componente que a gente fala que é comportamental, né, que tem a ver com interesse restrito, né, com dificuldade de flexibilização, tá? Então isso também pode estar comprometido neles por questões comportamentais e não sensoriais. Quanta coisa, né, gente? Mas, Dinara, e aí, como é que eu vou saber se o que o meu filho tem é sensorial, é comportamental? O que eu faço? Para onde eu vou? Que ajuda que eu tenho que procurar? Bem, gente, olha, a minha experiência me fala o seguinte: quando a gente trata a questão alimentar, a gente não consegue tratar sozinho. Primeira coisa, nem terapeuta ocupacional consegue tratar sozinho, tá? Nem psicólogo, ninguém consegue tratar sozinho. A gente precisa de uma equipe olhando só para essa questão alimentar da criança. Então, o ideal seria uma fonoaudióloga que fosse especialista nessa questão alimentar, nessa questão da seletividade alimentar, tá? Teria que ter um terapeuta ocupacional com experiência, certificação, formação e integração sensorial para poder ajudar, né, a analisar tudo isso. E também seria muito legal se a gente tivesse um psicólogo junto com a gente, né, para ajudar a gente nesse comportamento, né, para ampliar esse repertório, tá? Então é isso, gente.
fica a dica para vocês, né? Se o filho de vocês tem questões alimentares, procurem urgentemente uma equipe, profissionais que possam ajudar vocês. E pensando nessa tríade, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional de integração sensorial e um psicólogo para ajudar a gente aí nessa questão do comportamento, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.